Oi, gente! Tudo bem com você aí que está assistindo essa aula, esse vídeo aqui no meu canal? Eu, professor Guilherme De Luca, @Prof. Guilherme, estou contigo nessa caminhada para abordarmos mais um tema importante. Falaremos de lei processual civil. Sim, um tema bastante importante para os estudantes do direito processual civil. Mas antes, não cairá o seu dedo se você se inscrever no meu canal. Ative o sininho, se inscreva, mande para um amigo, porque é bastante importante para proliferarmos notícias e informações sobre o direito. Bora lá, bora começar? Vem comigo a partir de agora. Quer uma dica para melhorar a experiência deste vídeo? Vá pausando conforme eu for passando diversos conceitos e informações, pois assim você terá um tempo para anotar, para se inteirar e absorver mais o conteúdo. Bora lá? Neste vídeo falaremos sobre a Lei Processual Civil. E para começar, é importante ressaltar que as leis processuais civis, que correspondem a uma categoria de fonte formal do direito processual, dispõem principalmente sobre dois aspectos que iremos tratar. Primeiramente, a relação processual, que se institui regras que normatizam os ônus probatórios de cada litigante, as regras para a produção de provas, os poderes de que o juiz possa se valer para zelar pela obediência do devido processo legal, os direitos e deveres das partes no andamento do processo, bem como diversas outras normas que venham a moderar o comportamento e os atos de todos os sujeitos processuais. Quem são esses sujeitos? Juiz, autor, réu, advogado, defensor, terceiro interveniente e os custos legis, no caso, o Ministério Público. Temos também os de procedimento, em segundo lugar, institui regras que disciplinam a forma como o processo tramitará, atos processuais, recursos, prazos e oportunidades de manifestação, bem como as ferramentas de que as partes poderão valer-se para apresentar suas pretensões, sejam elas as pretensões postulatórias, tais como pedidos do autor ou do reconvinte, ou as pretensões defensivas, defesa do réu ou da parte reconvinda. O direito processual civil é um ramo do direito público que faz com que as normas processuais civis sejam predominantemente imperativas e cogentes. Isso significa que, em regra, as normas do Código de Processo Civil ou das demais legislações processuais devem ser rigorosamente observadas pelas partes. Os prazos processuais não podem ser relevados ou flexibilizados sem justa causa, conforme dispõe a redação do artigo 223 do Código de Processo Civil. A seguir, coloco na sua tela. Vamos lá? Artigo 223 do CPC. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Neste caso, esta norma ilustra com perfeição o que nós chamamos de caráter cogente e imperativo das normas processuais. A inobservância dessas regras sujeita as partes a consequências jurídicas em razão da sua inobservância. Dá até medo. No caso, a perda de um prazo processual, por exemplo, sujeita a parte a uma consequência que também é prevista em lei: a extinção do direito de praticar o ato processual, o que pode implicar efeitos muito desfavoráveis na decisão de mérito final, tal como a sentença ou acórdão, a depender do contexto. Contudo, em algumas situações específicas, a norma processual poderá ser dispositiva ou não cogente.
Trata-se da situação em que as partes poderão, por iniciativa própria, diminuir a força de alguma regra do processo, de acordo com as circunstâncias na lide. Para entender isso, vamos analisar a redação dos artigos 190 e 191 do nosso CPC. Bora lá? Olha na sua tela. Artigo 190. Versando o processo sobre o direito que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especialidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único diz assim: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará as validades das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. O 191 diz assim: como um acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência, cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Os dois artigos acima dispõem de forma respectiva sobre a convenção das partes para a mudança de procedimento de acordo, relativamente ao seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, e sobre a fixação de calendário para a prática de atos processuais. É importante destacar que tais artigos permitem que as partes obedeçam a um procedimento mais flexível, diferente daqueles impostos pela lei. Nas situações em que as convenções e os calendários forem possíveis, a norma processual civil será de caráter dispositivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela poderá ser disposta pelas partes, o que confira na norma uma imperatividade menor. Professor, quer dizer que as normas processuais são imperativas, mas que em algumas situações essa imperatividade ela não existirá? Pois bem, eu irei responder. Olha só que interessante. Meu filho, não é tão simples assim. Muito embora algumas regras procedimentais sejam maleáveis pelas partes, de acordo com o artigo 190 e 191, que eu fiz a leitura para você, a imperatividade da norma processual nunca desaparecerá, uma vez que a fixação de calendário e a realização de convenções processuais dependerá sempre da homologação do juiz. Atente-se a isso. Portanto, a imperatividade da norma processual é comprovada pelo fato que, para a flexibilização dessa norma, deverão ser atendidos os requisitos fixados pela própria norma jurídica. Interpretação, eficácia e aplicação da lei. Interpretar a lei é uma atitude necessária para a sua aplicação, pois, diante de um dispositivo normativo, por exemplo, Constituição, CPC, ato normativo, é necessário, é muito importante, reitero, é fundamental que o conteúdo, o sentido e o alcance desses dispositivos sejam observados. Além disso, essa mensuração é o que devemos chamar de interpretação. A interpretação, ela deve ser feita a partir do conteúdo, do sentido e também do alcance. Vamos falar um pouco de métodos de interpretação? Partiu? Para falarmos de interpretação, é importante destacar que para a bendita ser concretizada, deve-se usar
de modo determinado os métodos de interpretação, que podem ser aplicados de maneira isolada ou também conjunta. Vamos falar um pouco e definir cada um desses métodos? Vem comigo! Pois bem, falaremos do método lógico. Neste caso, o método lógico é o resultado da interpretação que decorre de raciocínios lógicos, que consistem na análise da compatibilidade entre diferentes dispositivos. No caso do método histórico, o resultado da interpretação depende da análise das causas que determinaram a criação do dispositivo. Em outras palavras, é a análise de tudo o que historicamente ocorreu para que o dispositivo existisse. Trata-se de considerar quais foram as fontes materiais determinantes da criação da norma. No caso do método sistemático, a interpretação da norma deve levar em conta o que o dispositivo interpretado integra um conjunto normativo muito maior do que ele, devendo compatibilizar-se com esse conjunto a fim de que se evitem antinomias que comprometam o direito em si. O método sistemático de interpretação utiliza-se de vários critérios. Quais são eles? Especialidade. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Hierarquia. A norma hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior. Cronologia. As normas de igual ou superior espécie que sejam mais recentes revogam, de modo tácito, no todo ou em parte, as normas anteriores, com que elas forem incompatíveis. Vide, no caso, o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Método teleológico ou sociológico. O resultado da interpretação depende da observância da finalidade que o legislador visou no momento em que criou a norma. No Estado social, como o Brasil, por exemplo, essa finalidade sempre tem algum caráter social, o que torna possível nomear o método teleológico também como método sociológico. Eficácia e aplicação da lei. Bora falar um pouquinho de eficácia da lei processual. Neste caso, ela tem uma direta relação com os resultados da sua interpretação a partir da visão dos juristas, que geralmente aí tem uma certa controvérsia. Os efeitos da interpretação, eles poderão ser extensivos, ampliativos, restritivos ou estáticos. No caso dos efeitos extensivos ou ampliativos, o sentido e o alcance da norma são maiores do que o significado dos termos e das expressões do seu texto. Os restritivos, o sentido e o alcance das normas são menores do que o significado dos termos e das expressões de seu texto. Os estáticos, o sentido e o alcance da norma são idênticos ao dos termos e expressões constantes das normas. É importante afirmar que a eficácia traduz no grau de alcance de alguma coisa. No direito, o grau de alcance de uma norma depende diretamente do resultado de sua interpretação, seja ela extensiva, restritiva ou estática. Aí, meu filho, a lei ela será aplicada de acordo com o caso concreto, de modo que reproduza o seu grau de alcance. Em outras palavras, é a gente atentar-se à sua eficácia, seja ela restritiva, extensiva ou estática, para você não esquecer e ficar na sua cabeça. Restritiva, extensiva ou estática. Lei processual civil no tempo e no espaço. Bora lá. Vamos falar da aplicação da lei processual no espaço. Para isso, você precisa saber de que as leis processuais civis, elas possuem validade e eficácia em todo o território nacional
Isto está previsto no artigo 16 do CPC, que assim dispõe. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Fique atento! É importante destacar que a jurisdição, ou seja, o ato de dizer o direito, ele vai ocorrer em todo o território nacional. Atente-se, em todo o território nacional. Agora, no tocante à aplicação da lei processual civil no tempo, é necessário a gente considerar dois aspectos: a vigência da norma e sua forma de aplicação intertemporal. O que é vigência? A lei processual civil obedece à regra de vigência que está estabelecida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que em seus artigos 1º e 2º assim dispõe. Bora lá? Artigo 1º. Salvo indisposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a textos de lei já em vigor consideram-se como lei nova. Vale destacar que o intervalo temporal existente entre a publicação da lei e o início do seu vigor não se chama 7-1 não, aí como na imagem, mas sim vacatio legis, ou para o português do Brasil, vacatio legis, mas o correto é vacatio. O CPC, conforme o artigo 1045, submeteu a vacatio legis específica de 1 ano, em razão da sua importância. Logo, as normas do CPC passaram a vigorar depois de 1 ano da data da sua publicação. Mas reitero, ante a importância do CPC. O artigo 2º da LINDB diz assim: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. A exemplo das outras normas jurídicas, o vigor da norma processual existirá até que uma lei posterior publicada a modifique ou revogue, ou até que uma nova lei disponha sobre temas de forma incompatível com as normas da lei anterior. Observação: as normas do CPC são consideradas normas especiais. Portanto, se uma norma geral, que não de destinação a regular especificamente algum aspecto processual, dispuser sobre um tema de forma incompatível com o CPC, prevalecerá a regra do CPC, por ser norma especial, ainda que a lei mais antiga que a lei nova. Mas atenção, isso é uma observação, ok? Meu filho, doeu? Não, né? Então, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, ative seu sininho e bora ajudar esse professor a virar youtuber. Posso contar com você? Espero que tenha gostado desse vídeo. Fique atento que sempre temos vídeos novos, com muita informação e muito direito. Bora divulgar esse canal aí para os seus amigos. Vamos crescer essa rede de apoio, ok? Eu preciso de 1000 inscritos. Seja você também um. Não vai cair o dedo e não vai custar nada. Eu prometo. Até mais. Tchau, tchau.